O Top Media News estreia sua participação nas eleições 2014, entrevistando os candidatos a governador, vice-governador e a senador. Os candidatos que concorrem ao governo do estado de Mato Grosso do Sul deverão responder a 2 questões feitas pela população acerca do governo atual ou do seu projeto de governo. Eles também respondem a 6 questões feitas pelo Top Media News. Já os candidatos que concorrem a vice ao Senado deverão responder a 5 questões cada. As perguntas feitas pelo Top Media News serão iguais para todos os candidatos que disputam o cargo. Confira! A entrevista de hoje é com o candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul pelo Partido Progressista, Evander Vendramini. O candidato foi bancário e é advogado. Foi eleito vereador de Corumbá pela primeira vez em 2004 e reeleito em 2008 e 2012. Foi presidente da Câmara Municipal entre os anos de 2011 e 2012. Em sua chapa está a candidata a vice-governadora Virgínia Magrini e o candidato ao Senado, Alcides Bernal. Obrigada pela presença, candidato. Nessa primeira parte da nossa entrevista, nós colhemos 2 perguntas da população no centro da capital. Então, nós vamos para a primeira pergunta. Queria falar o seguinte, ao candidato do governo, que ele tomasse uma tendência de prioridades do qual o povo precisa. Transporte, saúde, principalmente melhorando o sistema de atendimento em postos de saúde e hospital, principalmente Santa Casa, que hoje é padrão do estado. Olha, eu queria dizer que essa é uma das nossas prioridades em relação a nossa população aqui de Campo Grande ficar muito tranquila e do estado todo do Mato Grosso do Sul, porque o Partido Progressista prioriza as pessoas. A exemplo daquilo que fez o prefeito Alcides Bernal aqui na capital, reduzindo as tarifas do transporte urbano, nós vamos fazer isso no estado todo, não só do transporte municipal. Nós vamos fazer a redução de tarifas nessa questão do transporte também intermunicipal, de priorizar o atendimento e a qualidade do serviço a toda a nossa população. Na questão da saúde, essa é uma das maiores preocupações que o nosso governo vai ter, justamente em função de que a gente possa atender de verdade lá na ponta. Hoje, 80% daquilo que é atendido na saúde poderia ser resolvido na atenção básica, né? Se nós não resolvemos na atenção básica o que acontece hoje no governo do estado, em todo o nosso estado, em todos os municípios, nós sobrecarregamos a média e alta complexidade. E isso nós não vamos permitir de forma alguma. Nós vamos ter os postos de saúde funcionando em todos os municípios, fortemente, com médico, com serviços, para que as pessoas possam ser atendidas nos casos principal e emergenciais, lá na ponta. Aqueles que requerer um atendimento melhor na média e na alta complexidade, com certeza nós vamos atender os 4 polos que nós vamos fazer funcionar no nosso estado todo, como Três Lagoas, Dourados, Corumbá e em Campo Grande. Que nesses polos nós possamos ter médicos de alta competência, bem remunerado, valorização desse servidor da saúde, seja ele médico ou seja enfermeiro, de todas as áreas nós vamos priorizar para que esse trabalho retorne à nossa população através do serviço, com os recursos que nós vamos fazer na redução, principalmente erradicando a corrupção do nosso estado, que hoje leva 30% da nossa arrecadação. A melhoria da saúde. Eu acho que, em primeiro lugar, sem dúvida, a gente tem que dar muita importância a isso, porque hoje a gente vê paciente nos corredores dos hospitais, em geral, essas coisas, sabe? E é uma situação precária. Hoje em dia, acho que a gente tem que valorizar, em primeiro lugar, isso. Olha, essa é uma questão também assim, fundamental, que é a saúde, como nós já havíamos dito antes. Fazer a mesma coisa que foi feito em Campo Grande, que o prefeito Alcides Bernal não teve condição de concluir da forma que queria. Mas ele, no pouco tempo que teve à frente do governo municipal, ele conseguiu
fazer a fila única, né? Conseguiu fazer o atendimento mais emergencial e isso nós vamos implementar através de planejamento. No nosso governo do estado, uma das primeiras medidas que, se Deus permitir, a população do Mato Grosso do Sul, que nós tenhamos o direito de governar o estado, é conseguir fazer uma secretaria de planejamento, planejando todas as áreas. Mas a saúde, ela merece, como a educação, prioridade, porque é aquilo que a população mais depende, aquilo que a população espera que os governantes possam estar realizando. E com certeza pode ter a população uma expectativa que nós vamos cumprir, porque o nosso compromisso do Partido Progressista é trabalhar para as pessoas, isso nós vamos fazer fortemente. Uma enquete realizada pelo site Top Media News apontou o combate à corrupção com 44% da escolha dos internautas e o caos na saúde, como já foi comentado, com 42% dessa escolha, como sendo os principais pontos a serem combatidos no caso da corrupção e sanados no caso da saúde. Quais medidas o senhor propõe? Quais os prazos para implementá-las e, baseado em que argumentos o senhor garante as suas propostas? Nós vamos começar, a partir do dia 1º de janeiro, a combater fortemente a corrupção. Isso é um dos maiores males que nós temos na nossa sociedade e é inadmissível. Existem legislações suficientes, né? Leis nós temos abundantemente para que a gente possa fazer com que a corrupção seja erradicada. Eu vou e não vou admitir durante o meu governo que haja corrupção em qualquer setor. O que nós podemos fazer é usar da transparência, né? Publicar todos os atos do governo nos sites para que a nossa população saiba quanto se arrecada e quanto se aplica em todos os setores do governo, consultar a população de como investir. Eu dou um exemplo, construção do aquário do Pantanal, né? É importante? Talvez a sua importância num determinado momento, mas nós temos que consultar a nossa população para que a gente possa satisfazer a população. A pergunta do nosso eleitor é a respeito também à saúde. Eu faria uma avaliação junto com a nossa população. Fazemos o aquário Pantanal ou reforçamos a saúde do nosso estado? A mãe, o pai ou o filho, né, que está precisando levar o seu ente querido, que chega num dos nossos hospitais públicos, ela vive uma situação assim, muito triste, que às vezes tem que ficar no corredor, esperando um exame, esperando uma cirurgia, às vezes vários meses. Então, a população tem que priorizar. O dinheiro é público e nós, gestores, temos esse compromisso. Fiz isso na Câmara Municipal de Corumbá, colocando o portal da transparência, fazendo com que toda a população lá de Corumbá tenha certeza onde está sendo aplicado até hoje, nas próximas administrações seguiram o meu modelo. Posso dizer muito fortemente, Deus me deu a oportunidade de ter duas pessoas fantásticas ao meu lado nessa campanha, que é o Alcides Bernal, um grande líder, e a minha vice, Virginia Magrini, que tem um trabalho social muito importante nessa área da saúde. Ela é uma vereadora muito atuante, advogada no município de Dourados, construiu, né, o Hospital do Câncer lá em Dourados e hoje atende 32 municípios daquela região na questão do câncer. Eu duvido que haja algum outro candidato que tenha uma vice ou o próprio candidato que tenha um trabalho social tão fortemente voltado para a saúde. Isso nós vamos usar a experiência da Virgínia e dos nossos companheiros progressistas para que a gente possa efetivamente resolver definitivamente essa questão da saúde, respeitando os idosos, a juventude, toda a nossa população que depende desses serviços públicos. Fora essas duas questões, quais são as suas prioridades administrativas? Olha, por isso que eu digo, nós temos que fazer o planejamento. Nós temos dificuldades na geração de emprego, né? Não adianta nós priorizarmos uma região do nosso estado em detrimento de outra. Nós temos que fazer com os municípios do nosso estado como se fosse um pai e uma mãe que cuidam dos seus filhos. Eu acho que nós temos que levar o desenvolvimento, criar condições de sobrevivência no agronegócio, no turismo. Nós temos o Pantanal uma potencialidade tão grande que às vezes não é explorado. Nós podíamos viver grande parte da nossa população explorando. Temos cultura, né? Temos uma cultura muito forte, uma história muito forte e o Pantanal que pode ser vendido para o mundo, né? Preservar o Pantanal, mas trazer o turista para que conheça nossas belezas naturais do nosso estado. A exemplo de Bonito, que vende muito bem para a população e mantém
aquele, vamos dizer assim, ambiente lindo, maravilhoso, preservado. É isso que nós precisamos fazer, precisamos discutir, ouvir as populações, fazer com que o desenvolvimento chegue aos 4 cantos do nosso estado. Candidato, defesa da fronteira é a questão maior do nosso estado. Hoje, um corredor, né, do tráfico de drogas e contrabando. O que o seu governo fará em relação a essas questões? Nós somos um estado que faz divisa com 5 estados da federação, fazemos divisa com 2 países, o Paraguai e a Bolívia. Temos uma extensão muito grande na fronteira seca, de praticamente 400 quilômetros. Nós temos que reforçar a parceria com o governo federal, ao sistema Civan. Nós precisamos fazer com que o governo federal nos auxilie com as polícias, fazendo convênio com a nossa Polícia Militar, com a nossa Segurança Pública, de efetivamente colocar mais pontos de fiscalização da extensão do Rio São Lourenço até o final em Ponta Porã, né, chegando a atingir todas essas regiões que hoje são tão mal patrulhadas, facilitando o contrabando de mercadorias, facilitando a entrada de armas e drogas, combater com a fiscalização, não há outro mecanismo. E também trabalhar muito forte nessa questão de divulgação para a população, está preparada em não permitir de denunciar, de fazer a própria população fazer a sua defesa, informando aos poderes públicos daquele eventual crime que possa estar sendo cometido e que a gente use, junto com as polícias, uma consciência muito grande para efetivamente acabar combatendo com as polícias, mas também com a população se unindo junto ao governo. Candidato, em um estado com imenso potencial turístico, o que falta para expandir este segmento? Olha, na verdade, falta vontade política, falta vontade de se criar parcerias, né, com o setor privado, do próprio governo federal, de mostrar as nossas potencialidades. Como é que as pessoas podem vir a usufruir ou a vivenciar as belezas naturais que nós temos? Nós temos o Pantanal, né? Temos lugares como Bonito, como Rio Verde e tantos outros do nosso estado. Tem uma cultura, nossa cultura é muito forte, a cultura indígena. Nós podemos aproveitar o conhecimento, né, que nós temos e organizar através de uma fundação, né, da Fundação de Cultura do Estado, da Fundação de Turismo, e divulgar. Mas para que nós possamos receber esses turistas, nós temos que dar condições que eles também se sintam seguros, que eles precisam de hospitais que ofereçam segurança no caso de acidente. Nós precisamos de melhores aeroportos e novos aeroportos em outras regiões do nosso estado. Precisamos também que seja divulgado não só no Brasil, mas em todo o mundo. Isso é feito com planejamento e política. E pode ter certeza absoluta que os prefeitos de todas as cidades do nosso estado serão parceiros do município. Nós vamos discutir a potencialidade de cada município, de cada região, o que cada um tem de bom, e o governo do estado vai ser parceiro desses municípios para levar o que eles têm de bom, ser divulgado em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, todas as cidades, as capitais do nosso país e no mundo, para que os turistas possam vir aqui, deixar as riquezas e conhecer aquilo que realmente nós temos de bom, e é muita coisa que a gente tem para apresentar para que isso gere renda, gere riqueza e gere o desenvolvimento para o nosso estado. O que o senhor manteria por considerar bom da atual administração, o que deve ser mudado e como pretende realizar essas mudanças? Olha, todo governo tem a sua parte boa, tem a sua parte ruim, não deve ser diferente a atual administração, apesar que eu acredito que muita coisa tem que ser mudada, né? Exemplo, a transparência, né? Eu não vejo o governo muito transparente, tem que ser transparente, tem que mostrar à nossa população aquilo que está sendo feito, quanto se arrecada, quanto se aplica, discutir com a população aonde fazer os investimentos, um orçamento participativo, discutir aonde nós vamos aplicar os recursos. A exemplo do que eu acabei de falar, da questão do Aquário do Pantanal. A população preferiria o Aquário do Pantanal ou preferiria uma saúde melhor? Não sei, né? Eu acredito que a população esperava investimento na saúde. Mas todas as ações nós temos que discutir com ela para que a gente possa tomar medidas fortes e efetivas em todos os setores que atenda principalmente aquilo que o nosso cidadão deseja e espera que nós façamos. Candidato, nossa última pergunta. Por que votar na chapa do Partido Progressista? E aí o senhor pode fazer as suas considerações finais.
Olha, votar na chapa do Partido Progressista, votar em Evander Vendramini, votar em Alcides Bernal, votar nos nossos candidatos a deputados federais e estaduais, é um novo momento no Mato Grosso do Sul. Eu vejo muito humildemente que nós somos a alternativa, por isso, as nossas candidaturas, nós optamos em não fazer aliança com ninguém. Nós optamos em fazer aliança única e exclusivamente com o povo, e não com partidos, não com grupos políticos que tentam manter a hegemonia para o grupo, né? Assim foi exemplo de Campo Grande, onde o nosso prefeito Alcides Bernal foi eleito com 270 mil votos. Essa foi a vontade verdadeira da população da nossa capital. E um grupo de poder resolveu, né, retirá-lo, contrariando a vontade da nossa população. Então esse é um grande momento para a população que foi ludibriada, porque o voto dela não valeu nada. 23 vereadores foram lá e retiraram toda a vontade da população, demonstrar que pode ser diferente, porque nós queremos governar para as pessoas, queremos transmitir a seriedade, governar pensando em erradicar a corrupção do nosso estado, que leva 30% da nossa arrecadação para o ralo, que poderia ser investido na formação dos jovens, poderia ser investido em geração de emprego, em melhores casas. O governo do estado hoje faz casas e não faz acabamento, não reboca por dentro, não coloca piso, e isso deixa as pessoas numa situação muito constrangedora. Então o governo do PP veio para ser uma alternativa. Nós somos diferentes dos 3 candidatos que se colocam como melhores, né? Nós vamos usar da muita humildade, mas dizer assim que a minha vice não tem 44 anos de vida pública sem nenhum serviço prestado. Pelo contrário, construiu o Hospital do Câncer. Nós não temos e não quero levar para a discussão de ter que passar pelo constrangimento e dizer, ó, está envolvido em falcatrua da Petrobras, está envolvido em falcatrua da Gisa, está envolvido em falcatrua do Banco Santos. Nós queremos que a população nos analise, nos avalie, e se achar que nós somos a melhor opção, que dê o voto de confiança para Evander Vendramini 11 e Alcides Bernal 111. Quero agradecer, Vanessa, a oportunidade de, através do Top Media News aqui, poder falar com a população do nosso estado todo e levar a nossa proposta, nossos anseios. Desejo a todos felicidade, agradeço pela audiência e espero contar com vocês em 5 de outubro.